Olá, muito boa tarde. Mais um programa Mercado Futuro para vocês. Vocês veem aí ao meu lado, muita gente conhece, é o João de Almeida Sampaio, conhecido entre os amigos, acho que entre os inimigos também, como o Zazo. O Zazo foi, entre outras coisas, muitas coisas, foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, também foi secretário da Agricultura durante uma parte do governo Geraldo Alckmin, que, aliás, acho que vai se candidatar de novo para voltar ao Palácio Bandeirantes, agora em 2022. Mas a melhor defesa, o Zazo é uma pessoa que eu adoro, é um grande, habilidoso, bom negociador, enfim, é um empresário desse que a gente precisava ter mais. Mas, enfim, a melhor definição do Zazo que eu ouvi, ele vai se recordar com certeza, foi do já falecido Luiz Suplicy Marcos Raffers, quando ele veio me contar que quando ele ia sair da presidência, que eles lá na Rural tinham escolhido um novo presidente, falou, Resch, você vai gostar muito dele. Eu acho que ele até mentiu um pouco nessa primeira parte da história. Ele tem metade da minha idade e o dobro da minha inteligência. Eu acho que na idade o Luiz deu uma escorregada lá, mas é a melhor definição. Bom, e o Zazo a gente pode falar de qualquer coisa. Mas eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, para agradecer muito a presença dele aqui, a disponibilidade e o tempo. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: é um tema que eu tenho discutido com vários entrevistados aqui, e é uma coisa que é meio óbvia, mas não é muito arriscado para o Brasil depender tanto da voracidade, da fome, digamos assim, e da vontade de comer dos chineses? Resch, primeiro, muitíssimo obrigado de estar aqui com você mais uma vez, com seus espectadores. É um prazer, uma honra enorme. Você lembrou o nosso querido, saudoso Luiz Raffers. Luiz errou bem na idade, né? Mas é que eu na época, eu tinha 35 anos e ele deveria estar perto dos 70. Ele não tinha ainda, mas estava perto. Mas o Luiz era sempre uma pessoa assim, carinhosa, queridíssimo, me ensinou muita coisa, foi um grande amigo, sinto muita saudade dele. Então, foi bom você lembrar o nosso amigo querido. Em relação à China, eu acho que você tem toda a razão. Eu tenho insistido muito nos fóruns de discussão que eu participo. A China hoje é um cliente bom e importante para nós. Isso é uma coisa que precisa deixar claro. Ela paga bem, ela compra volume, ela exige qualidade, mas o chinês, de uma maneira geral, para a carne, tem sido um bom parceiro. Obviamente, e aí isso vale para tudo, a gente não pode ser sino-dependente, que chama, né? A gente precisa voltar a trabalhar outros mercados. Isso vale para carne, vale para soja. Recentemente, o Brasil abriu o mercado de melão, exportar melão para a China. O volume de pedidos que eles sinalizam faz com que daqui a pouco a China passe a ser o maior importador de melão também. Então, obviamente, como você colocou, eles têm uma voracidade, é muita gente comendo, muita gente subindo socialmente dentro da pirâmide social na China. Então, são 200 milhões, 300 milhões de novos participantes de uma chamada classe média chinesa que mudam seus hábitos alimentares e passam a consumir mais proteína, mais produtos trabalhados, industrializados, mais fruta. Então, a China sempre será, se a gente tiver competência, um parceiro importante, talvez o maior parceiro, provavelmente o maior parceiro. Porém, a gente não pode ser tão dependente. Em carnes, a gente chegou a estar vendendo mais de 50% para a China. Se você somar Hong Kong, quase 60% para a China. A gente acabou renegando, para segundo plano, outros mercados que a gente tinha presença. A gente já foi, em algum momento, também dependente de Rússia. E a Rússia fez um programa grande, substituição de importações e tal. Mas hoje, todo mundo vende mais para a China e quase nada para a Rússia. A gente já teve uma presença mais forte na Europa. Hoje também o europeu
cria tanta dificuldade, gera tanto problema, que todo mundo prefere vender para a China. Mas eu acho que o Brasil precisa, sim, trabalhar melhor o mercado americano. O Brasil precisa continuar avançando, um assunto que, puxa vida, há 20 anos eu dou entrevista para você, há 20 anos a gente fala de abrir Japão, abrir Coreia, que são mercados enormes. Dos 4 maiores mercados importadores de carne do mundo, o Brasil exporta muito para a China, um pouquinho para os Estados Unidos agora, né? Mas não exporta, por exemplo, para Japão e Coreia, que são mercados importantíssimos. Não exporta para o México, que é um mercado grande. Não exporta para a Turquia boi vivo, mas não exporta carne. Então, a gente tem muita coisa para crescer ainda. A gente tem muito mercado para avançar. Mas, por outro lado, você vai entender, e o espectador também, China, em algum momento, pagou mais, comprou muito volume e pagando mais do que outros mercados. Então, para os frigoríficos e para os exportadores, é óbvio que prioriza a China, porque você tem muito mais rentabilidade exportando para a China. Aí o risco até que limite eu vou para ter segurança de que, num evento extremo, como o que aconteceu recentemente, eu não fique, não quebre, né? Então, esse balanço que é o necessário. E eu tenho conversado muito isso, seja na Minerva, seja nos conselhos e COSAGs e em todos os eventos aí, os lugares onde eu participo. Pois é. A propósito já que você falou de Europa, Estados Unidos, qual é a tua análise? Eu, pessoalmente, acho que a União Europeia precisa fazer um acordo com o Mercosul. Eu acho que não tem saída, e ontem mesmo eu li no jornal uma política, não lembro exatamente o cargo dela, espanhola, afirmando exatamente o que eu penso, que a União Europeia precisa ter um relacionamento comercial bom com a América do Sul, com o Mercosul. Afinal de contas, pegando um exemplo, se juntar Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, a maior produção de soja do mundo é aqui, nesses países. Então, você não pode ignorar 200 e tantos milhões de toneladas de soja. Como é que você vê essa relação União Europeia-Mercosul? Porque o Macron passará, a Irlanda não sei se passará, mas o Emmanuel não está assim muito bem no filme, como se diz popularmente. Eu queria saber a tua opinião. Olha, eu acho que o Brasil forçou a mão junto com o Uruguai e a gente conseguiu aprovar essa primeira parte lá do acordo Mercosul-União Europeia. A Argentina joga contra, e bastante contra. Recentemente, agora, o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, esteve aqui em São Paulo. Ele foi ministro da Fazenda do governo da Cristina Kirchner, é cotado como um provável futuro candidato à presidência na Argentina. É um economista de esquerda, inteligente, de esquerda, né? E aí, conversando com ele, e ele nos disse o seguinte, que ele acha que o Mercosul não tem que fazer acordo com a Europa, tem que fazer acordo na América do Sul, tem que integrar Venezuela, tem que integrar Colômbia, Equador, Peru, que temos que fazer um grande mercado da América do Sul. Então, isso é uma cabeça pensante, importante da Argentina, que está pressionando o governo lá. Então, fazer um acordo Mercosul-União Europeia, a gente tem o problema do Emmanuel Macron e outros, mas também temos os nossos problemas locais aqui. Então, acho difícil, mas acho que eles precisam, realmente. E nós também precisamos forçar um pouco a mão. Na negociação Mercosul-União Europeia, o grande problema não estava na agricultura, estava na indústria. A indústria brasileira não quer o acordo, ou quer um acordo com muita restrição. E assim como a indústria europeia quer o acordo e a agricultura europeia não quer o acordo e só com grandes restrições. Então, do lado nosso, o grande problema é a indústria, do lado europeu, o grande problema é a agricultura. Eu apostaria mais, eu gostaria de ver o governo apostando mais em acordos bilaterais. Eu acho que o multilateralismo
está passando por um momento complicado no mundo. Seja, mesmo antes da pandemia já tinha esse problema, e agora, pós-pandemia, eu acho que vai se agravar. Então, eu acho que tudo que for multilateral vai ser mais difícil. Então, eu apostaria muito mais num acordo, não Mercosul, mas num acordo Brasil, Uruguai e Europa, o Brasil, Uruguai com Itália, com Inglaterra. A gente tem dificuldades no Mercosul de fazer um acordo com a Inglaterra por conta da Argentina. A gente tem dificuldade. Paraguai, por exemplo, para fazer qualquer tipo de negócio com China, não funciona, porque o Paraguai reconhece Taiwan como nação independente. Então, o multilateralismo ele tem as suas dificuldades. Por isso, volto a insistir, acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais os acordos bilaterais. Olha, eu acho que você tem razão. Outro dia eu conversei aqui mesmo com o ex-ministro, que eu descobri aí num desses grupos, o ex-ministro Antônio Cabreira Mano Filho, e ele estava me contando de uma aula que ele faz parte da escola de Chicago, né? Aliás, a filha dele está estudando lá, contando que ele foi numa palestra e um professor, ele deu até o nome lá, pegou um mapa mundi, fez um círculo sobre a Índia, por exemplo, falou assim, Índia, China, enfim, na Ásia, falou, aqui nesse pequeno círculo no globo, vive uma classe média que é maior que toda a classe média da União Europeia. Ou seja, não dá para não olhar para lá. Mas eu tenho outra pergunta, é que eu vou pedir um pequeno intervalo, é muito rápido. Eu esqueci de falar que o João de Almeida Sampaio, apesar de filho de agricultor, pecuarista, de ter trazido, acho que foi o João que trouxe também para São Paulo a seringueira Hevea brasiliensis, que hoje São Paulo é o maior produtor de látex, se eu não me engano. O João é economista, o João não é agrônomo, não é exalquiano, não é nada disso. João, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já. Ok, gente, um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa hoje é com o economista João de Almeida Sampaio, o Zazo. Ele estava falando, antes do intervalo, sobre que ele acredita mais em, digamos, em acordo país a país, né? Ou sem blocos, porque está tudo muito complicado. No momento em que eu estou gravando aqui com o Zazo, está acontecendo em Glasgow, na Escócia, a COP26. Eu li ontem, antes de ontem, que o Brasil assinou um acordo com mais de 100 países, se propondo até 2030 reduzir em 30% o metano. Né? O metano tem a ver também com pecuária, não só pecuária, tem com fósseis, tem com plantio de arroz, também provoca metano, enfim. Eu, Antônio Reste, como dizia aquele velho jornalista, responsabilidade minha, eu acho que é uma boa assinatura, porque vai forçar, de uma certa maneira, a pecuária brasileira a melhorar. Se ela melhora para a gente no mercado interno e melhora também no mercado externo. Queria ouvir a opinião do João. Bom, antes de eu dar essa opinião, só quero falar uma coisa sobre a seringueira. Eu fui um grande entusiasta, sou um produtor rural de borracha, seringueira, mas não fui eu, vou fazer justiça aqui, não fui eu que trouxe não para São Paulo. Eu incentivei muito quando estive na secretaria, arrumei financiamento para todo mundo expandir a produção. São Paulo é de longe o maior produtor hoje de borracha natural, mas isso se deve a um trabalho de pioneiros na década de 50, não tinha nem nascido, talvez você também não. Jaime Vasques Cortez, João Jacó, Percival Costa, foram pessoas que trabalhavam na Secretaria da Agricultura, José Cassiano Gomes dos Reis, que fizeram isso, que acreditaram, fizeram pesquisa, começaram e entenderam que o Estado de São Paulo tinha um potencial enorme para a produção de borracha, e hoje a gente tem aqui uma ilha de excelência em produção de borracha no mundo. Então, era só para fazer justiça a essa turma. Eu vim só no embalo deles e eu talvez tenha sido o que
colocou isso para fora, que falou muito sobre isso. Daí fui presidente de todas as um monte de entidade de borracha, mas acabei ficando com essa pecha que me orgulha muito de ter incentivado, mas os pioneiros, eu não fui dos pioneiros. Os pioneiros foram outros, e hoje tem gente muito mais competente que eu tocando a operação e tudo mais. Mas vamos lá, falando sobre COP26 e o acordo que o Brasil assinou, que o Brasil aderiu, né? São mais de 100 países, como você colocou. Essa questão do metano, particularmente, talvez eu vou até apanhar por isso, eu acho que também o Brasil fez bem de assinar. Primeiro, o Brasil se compromete a 30% de redução, assim como todos os outros signatários do termo, mas não diz da onde vai diminuir os 30%. Tá? Então as pessoas estão falando, é da pecuária, não. Você colocou bem, tem plantação de arroz, os lixões. Lixão é um grande emissor de metano, um grande emissor de metano. A agricultura brasileira, com toda a sua competência, os planos ABC, a agricultura de baixo carbono ou integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem uma grande chance de melhorar a nossa emissão de metano e reduzir esses 30% que está no acordo. Então, eu acho que o Brasil precisava fazer uma sinalização que o Brasil precisava dar ao mundo. A gente vem de um período aí apanhando demais nessa questão ambiental. Então, esse é um preço que a gente está pagando. Eu acho que está adequado, está de bom tamanho, poderia ter sido coisas piores. Então, eu acho que o ministro Joaquim fez bem em assinar. A ministra Tereza concorda com o que foi assinado. Então, assim como você, eu também acho que foi bom para o Brasil ter assinado isso aí. É um desafio, é óbvio que é, mas a gente vai vencer. Acho que isso foi bem. Eu queria te agradecer por dizer que eu não era nascido nos anos 50, muito obrigado, gentileza sua. Eu nasci em 52, mas enfim, estava ali, pós-guerra, né? Eu queria te perguntar o seguinte: hoje, quando você tem, por exemplo, integração pecuária, lavoura, não é lavoura, pecuária, silvicultura, você, na verdade, você está fazendo um trabalho que pode não ser chamado assim, mas se você tem seringueira e tem... Estou falando seringueira, mas pode ser outra coisa. Tem gente que tem nosso pecan, tem gente que tem... Enfim, você está fazendo uma cobertura vegetal, você está criando uma floresta. Eucalipto é floresta, seringueira é floresta. E pastagem, se você melhora a sua pastagem, se você reforma o seu pasto, se você utiliza uma pastagem melhorada, você está sequestrando carbono e você está diminuindo a emissão de metano. Então, tudo isso faz parte de uma melhoria ambiental, de um trabalho ambiental que o Brasil tem muita coisa boa a mostrar. O grande problema do Brasil, Resch, é desmatamento. Uhum. O desmatamento ilegal é que é o nosso grande problema. Então, a gente precisa tentar resolver a questão do desmatamento ilegal. Porque, com isso, em outras questões, o Brasil é vanguarda, o Brasil está à frente. O Brasil, o plantio direto, nós somos líderes, é uma coisa muito boa. A nossa pecuária, comparada com a grande pecuária, vamos dizer, dos Estados Unidos ou na Austrália, aqui a gente tem ainda uma maior parte, 80%, 90% do nosso volume de gado é criado a pasto. Nos Estados Unidos é exatamente o oposto, né, disso, quer dizer, 80% é terminado no coxo. Então, eles emitem muito mais do que a gente na pecuária. A Austrália tem também um volume de produção interessante, também está menos do que o Brasil nessa questão ambiental. Nós temos o Código Florestal, os nossos canaviais não queimam mais, são todos colhidos mecanicamente. Quer dizer, a gente tem o programa do etanol, que é um programa de sucesso. Então, a gente tem muita coisa boa para mostrar. A gente apanha do mundo porque a gente
nessa questão do desmatamento ilegal, a gente precisa, na minha opinião, até ter coragem de bater firme, bater no peito e dizer: concordo que está errado, vou corrigir. Como corrigir? Tem muita coisa para ser feita, eu não sou do governo, mas tem essa questão de titulação das áreas, precisa dar título para você poder... se o sujeito tem o título e está desmatando ilegalmente, ele tem que ser coibido. Por outro lado, muita gente que já deveria ter o título e não tem, está desmatando. E aí ele está desmatando porque ele poderia desmatar. Seria legal se ele tivesse o título. Então, tudo isso precisa ser corrigido. Mas aí é uma questão política, um pouco mais difícil. Mas então, a gente, na questão ambiental perante o mundo, e eu tenho participado de muitas discussões, eu vou agora na última semana da COP, estarei na COP junto, vou acompanhando, inclusive, o ministro Joaquim Pereira Leite, mas a discussão, muito dos fundos de investimento, e eu tenho discutido, vamos dizer, participo desses fóruns, desses fundos internacionais, eles cobram sempre a gente na questão do desmatamento. Mesmo o fogo, que se falou tanto, não é tão cobrado. O problema nosso é desmatamento. Você me fez lembrar duas coisas. Uma que eu acho que você e o Juca devem ter jogado bola juntos, porque eu conheci o Juca molecão, eu conhecia bem o pai dele, que era Juca também, né? E vocês devem ter sido colega de escola, né? O Juca é meu amigo há 40 anos, provavelmente. Pois Tem mas 55, ele tem 53, né? Deve ser por aí. Vocês se conheceram jovens, né? E a segunda coisa que eu lembrei aí, pelo que você está me falando, voltamos aqui ao Cabreira, que ele falou, desde 92, ele foi ministro de 90 a 92. Falou, eu ia à Europa e sempre fiquei intrigado, porque quando tinha grandes queimadas na Califórnia, chamavam de incêndio. No Brasil é queimada. Quer dizer, tem isso. A gente tem mesmo que falar, ó, acontece, vamos resolver e tentar resolver, não tem jeito. Vamos a um pequeno intervalo, eu volto já. Converso com João de Almeida Sampaio, Zazo, e daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje boa conversa é com o João de Almeida Sampaio, ex-secretário da Agricultura, ex-presidente da Rural, economista e um grande pensador do agro brasileiro. João, ano que vem tem eleição, não sei se você vai se candidatar a senador, a deputado federal, mas como você é economista, eu vou te fazer uma pergunta econômica. Por exemplo, a taxa de juros há pouco tempo era 2%, a Selic. Nós já caminhamos para 9 ou 9 alguma coisa. A inflação tá aí meio, não está galopante, mas, como diria o outro falecido João Betting, o dragão da inflação está acordando. Politicamente, economicamente, como é que você vê o ano que vem e se tem alguma interferência no agro? Bom, o ano que vem é um ano volátil, né, para usar um termo de economista, de muita volatilidade. A polarização que a gente está vivendo, e aqui vou só fazer um parênteses. A polarização política não é um fenômeno brasileiro, né? Isso, Estados Unidos teve aí recentemente, no México, Argentina, todo lugar aí ficou uma coisa, polarização. Polarizou mesmo, tem sempre dois antagônicos que estão brigando muito e todo mundo tentando buscar um centro, mas para você conquistar o voto, muitas vezes você acaba extremando, indo para os extremos para determinado grupo poder te apoiar ou não. E isso gera reflexo na economia, com certeza absoluta, né? Gera reflexo na economia e acaba gerando reflexo no agro também. Então, você colocou bem o dragão da inflação, os juros, ninguém imaginava que pudesse voltar a ser mais do que 10%, 2 dígitos. É bem possível que volte, já o Banco Central e
influenciadores do mercado aí já estão falando em 11%, né, de taxa de juros, taxa básica de juros, e isso impacta diretamente tudo na nossa atividade. Eu acho que, eu espero que China volte a comprar carne bovina, acho que a questão de grãos vai ser uma safra boa, consequentemente uma exportação também importante, mas tudo isso ajudado aí por uma exportação importante, ajudado por uma taxa de câmbio que, fruto da volatilidade. Esse câmbio, o exportador está aproveitando, câmbio de 5,60, mas ele está meio fora da curva. Eu acho que ele está um pouco puxado demais, ele tinha que ser menos. Mas a economia não deixa. Então, a política não deixa a economia. Ninguém sabe quem nasceu primeiro aí, como é que é essa história. Mas, então, vai furar o teto de gastos, é importante fazer o Auxílio Brasil, auxílio emergencial. Ok, mas a gente tem outras coisas que precisariam estar sendo feitas. Reforma administrativa, diminuição de gastos do governo. Aí entra toda, de novo, uma discussão polarizada, com pouca racionalidade e muito emocional. Então, eu imagino o ano que vem que a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência e devagar, não dá para fazer plano de longo prazo. No Brasil, que eu falo longo prazo é um ano, não dá para fazer plano de um ano aqui, a gente tem que ir adaptando, vamos pensar 6 meses, depois pensamos outros 6 meses. E por fim, para dizer o seguinte, não serei candidato. Então, eu acho que a gente tem que torcer para ter equilíbrio. Eu não digo nem que é primeira via, segunda via ou terceira via. Equilíbrio. Eu acho que o Brasil precisa de equilíbrio. Eu acho o seguinte, você corre risco porque vai que o Alckmin se eleja governador, ninguém sabe, né? Nunca se sabe. Vai ter muito candidato aqui em São Paulo, mas no Brasil também, para presidente, acho que vai ter muitos. Mas, enfim, essa parte da política a gente deixa para outro lado. Se bem que você, na experiência que eu tive com você como secretário, tua habilidade é um negócio notável. Você foi um bom, excelente secretário da Agricultura. Fez coisas aí que as pessoas às vezes não percebem a importância que é. Mas, enfim, deixando a política de lado. Com relação a. Você falou em dólar, indústria frigorífica. Por exemplo, a indústria frigorífica brasileira, ela foi o acelerador num período do mercado futuro de boi na Bolsa. Por quê? Porque ela travava o preço da arroba, né? E conjuntamente travava o dólar, porque o dólar é importante. Não adianta você vender por $1 a 5,60 e quando receber, o dólar está a 4,60, você vai receber muito menos. Ela continua operando, pelo que eu tenho lido no jornal, pelo menos os 3, 4 grandes frigoríficos fazem isso. Eu aprendi num MBA que eu fiz a ler balanço, é uma coisa chata para diabo, mas você deve ler balanço também. A indústria, ela mesmo com o dólar um pouco forçado de alta, ela consegue equilibrar as coisas fazendo hedge, né? Sim, as indústrias, as maiores indústrias frigoríficas tomam posição na bolsa, fazem hedge. A Minerva, por exemplo, faz hedge, inclusive, do seu balanço. Ela não faz só o hedge da sua posição de compra de gado, mas faz também um hedge de balanço. Por quê? Porque essas empresas todas têm dívidas em dólar, porque operam muito fora do Brasil. Então, uma forma de proteger para que, num momento como esse agora, não está descasado, você vai e faz um hedge da sua dívida em dólar, então que se chama hedge de balanço, né? Mas a operação de boi continua. Teve muita gente que vendeu. Você vê como é que é uma coisa maluca. O pessoal, muitos pecuaristas não queriam fazer boi a termo, porque falavam que fazer boi a termo dava previsibilidade para o frigorífico e, consequentemente, o preço não subia. Na verdade, então, teve muita gente que não fez o boi a termo, o boi confinado, e a arroba diminuiu de 320 para 260.
E aí quem não fez boi a termo teve essa perda. Quem fez o boi a termo continuou vendendo no preço que estava contratado. Então, essa operação em bolsa não é especulação. Comprar o boi futuro, travar, tal, é você fazer uma coisa mais segura para a sua atividade, para o seu negócio. Você trava uma parte, que é o teu custo fixo, e deixa a outra parte para você poder operar no mercado. Mas eu acho que foi um amadurecimento que a gente teve aqui no Brasil e que eu acho que esse evento China agora vai fazer com que muita gente volte a operar, muita gente volte a travar as suas operações operando na Bolsa novamente. Eu sou um fã descarado do contrato de opção, viu, Sim. Zazo? Porque vejo o que está acontecendo com o café hoje, né? O contrato de opção é um seguro que você faz, está aqui o Chicago, Nova York, não importa, e o preço está interessante, você faz a opção de vender. Não está interessante, você vende no mercado. Essas ferramentas, elas independem... Como você, que quando eu estive na secretaria, você vai se lembrar, que eu falei no seu programa, a gente fez um acordo, uma parceria com o Banco do Brasil, e o governo do Estado de São Paulo pagava metade do prêmio que o produtor tinha que pagar para fazer um contrato de opção. Então, porque justamente era um seguro, uma forma de proteção. Eu continuo fã, assim como você. Às vezes a gente esquece de falar que independente da Bolsa, a Bolsa tem lá os mecanismos todos dela, mas as ferramentas você pode usar usando a Bolsa ou fora da Bolsa, não tem problema nenhum. Eu conheço, você também conhece, que é conselheiro da Rural, é produtor de grãos, ele descobriu umas fábricas lá perto da fazenda dele, uma que falou assim, ó, se você plantar 200 alqueires de girassol, eu compro. Determinou o preço, isso um ano antes. Vou comprar os quatro, fez o cálculo, produtividade e tal. Sabe para que o girassol? Para papagaio, não era nem para fazer óleo, né? Semente de girassol para papagaio comer. João não, Zazo, eu já não consigo mais falar de João. Zazo, prazer imenso revê-lo primeiro, nem que seja pela telinha aqui. A conversa não preciso dizer, você vai ver a repercussão. Eu te agradeço, o nosso tempo já acabou e eu fico à disposição. Quando você quiser falar alguma coisa, mandar algum recado, eu estou aqui à tua disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Para mim, sempre um prazer enorme estar aqui, poder revê-lo. Estou com saudade de encontrar pessoalmente você e todo aquele grupo que a gente sempre encontrava aí nos eventos do agro. E realmente estou à disposição. Me chama que eu venho com o maior prazer. É uma delícia poder participar aqui do Mercado e Companhia. Obrigado. Então, um abraço para você. Fique por aí que eu vou parar de gravar e converso com você. Gente, é isso. Toda semana tem um programa novo. Hoje foi com o João de Almeida Sampaio, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, ex-secretário, empresário agora na indústria frigorífica. Muito bom. Obrigado por me seguir. Até a semana que vem.